E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer um giro aí pelas especulações que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nas últimas horas. E uma coisa a gente deve dar o braço a torcer, viu? A rapaziada tá criativa, porque até requentou alguns nomes antigos, mas trouxe alguns nomes novos também. E eu antigamente ficava meio injuriado quando via algumas especulações de uns nomes totalmente fora da realidade do Cruzeiro. Falava, não é possível que a galera não entende que o Cruzeiro não tem essa situação financeira, que a gente precisa trabalhar de acordo com a realidade. Mas agora eu optei por me divertir, tá? E dessa forma vou trazer também a informação sobre cada um desses jogadores, a situação deles no clube atual e como é difícil, para não dizer impossível, trazer a grande maioria dos nomes. Antes de falar sobre os jogadores, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. Por lá você pode apostar em diversas modalidades além do futebol e a CampoBet está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro, já começar a fazer a sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, nada de botar em jogo o dinheiro do aluguel, o leitinho das crianças, cabeça no lugar. O jornal O Tempo trouxe o interesse do Cruzeiro no zagueiro Kaká, do Tokushima Vortis do Japão. Formado no Cruzeiro, ele tem contrato por lá até 2024 e fez ótima temporada pelo clube, que ficou em 8º lugar na segunda divisão japonesa, mas com a melhor defesa. Essa, sem dúvidas, é a minha especulação favorita, porque eu acho o Kaká um excelente zagueiro, é um cara que encaixaria muito bem no modelo de jogo do Pessolano, né? Um zagueiro muito rápido, mas a distância entre o que o Cruzeiro pode pagar e entre o que os japoneses aceitariam para liberar o jogador é muito grande. Parece, inclusive, que o Cruzeiro propôs foi um empréstimo com eles pagando parte do salário, coisa que não vai acontecer. O Kaká fez 40 jogos na temporada lá pelo Tokushima Vortis, tem aí mais 2 anos de contrato, então é muito difícil para o Cruzeiro trazer o jogador, considerando a nossa realidade financeira. Acho que seria a melhor contratação possível para a nossa zaga, mas por essa questão financeira realmente é muito difícil trazê-lo. Kaká, que foi formado aqui no Cruzeiro, né, foi vendido em 2020 por $2 milhões. Outro zagueiro que estaria em pauta é Messias, do Ceará. O Super Esportes informa que o Cruzeiro sondou a situação do defensor de 28 anos, que tem contrato até o fim de 2023, mas não existe proposta oficial no momento e o Ceará foi rebaixado para a Série B. Para quem não sabe, o Messias teve passagem inclusive pela categoria de base do Cruzeiro, né? Ele foi dispensado em 2013, depois foi para o América, conseguiu se firmar por lá, teve uma passagem em Portugal, no Rio Ave, onde não foi tão bem assim, voltou para o América, foi peça importante no acesso e desde a temporada passada está jogando pelo Ceará. Esse ano ele jogou 45 partidas e eu gosto do futebol do Messias, acho ele um bom zagueiro, né? Um cara dominante aí no jogo aéreo, seria até uma aposta interessante. Mas aí eu me pego pensando se o Messias encaixaria no modelo de jogo do Pessolano, porque ele não é propriamente um zagueiro veloz, né? Não que o Brock seja e foi titular a temporada toda, mas aí o Messias de um lado e o Brock do outro, será que funcionaria? O Messias é um zagueiro que joga predominantemente pelo lado direito, né? Então assim, dependendo dos valores, até seria interessante e eu acho que dos nomes especulados, o Messias é o mais realista, é o que cabe na realidade do clube. O Globo Esporte noticiou o interesse do Cruzeiro no volante Júnior Urso, de 33 anos, que rescindiu o contrato com o Orlando City dos Estados Unidos. Segundo a reportagem, as conversas não avançaram, um jogador tem acordo com outro clube da Série A, que parece ser o Vasco. Vocês conhecem aquela lógica de que tem ausência que é reforço? E eu acho que o Júnior Urso não vir para o Cruzeiro é livramento, tá? Primeiro porque é um jogador extremamente caro, eu acho que de qualquer modo já não caberia na política salarial do clube. Mas tem muita gente que fala do Júnior Urso lembrando os bons momentos dele. E de fato ele foi um volante muito bom nos tempos de Coritiba, teve uma passagem pela China, depois veio para o nosso rival, jogou no Atlético Mineiro em 2016, mas essa foi provavelmente a última grande temporada do Júnior Urso, porque depois ele voltou para a China, jogou lá 2017, 2018, veio para o Corinthians em 2019, onde fez uma temporada indigente, assim, uma temporada muito fraca, não era sombra do jogador lá de Coritiba e até de Atlético, né, que era aquele volante combativo que roubava muita bola e chegava na frente para fazer gol. No Corinthians, que foi a última temporada que eu acompanhei de fato do Júnior Urso, ele era aquele jogador que chega para fazer gol, só que ele não faz nada do resto, né?
ele não marcava bem, não roubava a bola, o passe dele já tinha caído muito. Então é um jogador que com 33 anos e depois dessa passagem ruim pelo Corinthians, ele foi para os Estados Unidos, depois de 3 anos de Major League Soccer, onde não se destacou. Você soma todos esses fatores e me parece ter aquele típico jogador que realmente não iria agregar ao Cruzeiro, que não casa com nada que o Pessolano pede, né? E que demandaria no mínimo um período bem longo de adaptação para jogar num futebol intenso, e eu não sei nem se ele tem essa vontade mais, né? O Júnior Urso já deve estar com a vida resolvida do ponto de vista financeiro, não sei qual é o grau de engajamento dele. Se vai realmente para o Vasco, que seja muito feliz. Eu não queria esse jogador no Cruzeiro, acho que ele agregaria muito pouco pra gente. Segundo o Thiago Fernandes do portal Goal, o Cruzeiro sondou Juan Quintero, colombiano de 29 anos que pertence ao Shenzhen da China e está emprestado no River Plate. O clube chinês pede 2 milhões de dólares para vendê-lo e o jogador exige um salário de 100 mil dólares livres de impostos por mês. O Quintero é uma especulação velha, hein? Requentada essa, né? Essa aí o pessoal não foi muito criativo não, porque desde 2016, 2017, o nome dele circula aí o ambiente do Cruzeiro. É um castromando dos novos tempos, digamos assim, embora o Quintero tenha sido um bom jogador, até ainda seja, né? Ele joga lá no River, não é um atleta ruim, mas até pelos valores que eu citei, eu acho que tá muito claro como é impossível trazer esse jogador, né? 2 milhões de dólares na faixa para trazer o cara, é o que pedem os chineses. 10 milhões de reais, irmão, para trazer um jogador que tem um histórico de lesão super extenso, inclusive, já não me parece o ideal. E o salário da criança, 100 mil dólares livres de impostos. Imagina o quanto o clube teria que desembolsar para pagar o salário desse cara. É assim, gente, não tem nem o que falar. Ah, Emerson, mas o Quintero é um 10. De fato, ele é um 10, inclusive, e jogou 2 Copas do Mundo com a seleção colombiana, né? Não era titular, fez parte do elenco. Bom jogador? Sim, tem qualidade técnica, batida na bola. Foi importante naquele título de Libertadores do River Plate lá no Santiago Bernabéu, né? Aquele momento insólito do futebol sul-americano. É bom jogador, mas a chance dele vir pro Cruzeiro me parece um pouco abaixo do zero. E outra do portal Goal, hein? Que o Cruzeiro teria interesse no Tyson, que tem 34 anos e contrato com o Inter até julho de 2023. O salário dele é de 700 mil reais. Em 2022 são 33 jogos, 4 gols e 4 assistências. Sua última partida como titular foi no mês de julho. Acho que o tempo já disse quem era melhor entre Tyson e Messi, né? De fato ele teve algumas boas temporadas lá no Shakhtar. O fato de ter sido convocado para a Copa de 2018 é uma bizarrice do Tite, é algo que nunca vai fazer sentido na cabeça de ninguém. Mas o Tyson foi de fato um bom jogador, tinha uma história legal lá no Internacional, mas a verdade é que esse retorno dele para o Colorado foi bem decepcionante, né? Eu acho que a torcida do Inter esperava muito mais desse atleta, que com o Mano Menezes é um reserva, né? Ele é reserva do Alan Patrick. A gente lembra do Tyson como um ponta, um jogador muito rápido, mas hoje ele é mais um meio atacante central, né? Um segundo atacante, jogando ali atrás de um camisa 9. Tyson ganhar 700 mil reais. Esse é o típico de contratação que o Cruzeiro faria na época do Itair Machado, né? Vocês lembram do Rodriguinho, que veio com um time que já tinha Thiago Neves, 2 caras para jogar na mesma posição que dificilmente jogariam juntos. É isso, né? Assim, não vejo sentido nenhum na contratação do Tyson. Tecnicamente ele não tá bem. E acho que o Ronaldo, o Gabriel Lima, o Pedro Martins, o Pessolano, todo mundo já deixou bem claro qual é a política do Cruzeiro, né? Que vai trabalhar dentro de uma realidade de sustentabilidade, de só contratar aquilo que o Cruzeiro puder bancar, não vai gastar acima do que arrecada. Então, na boa, 700 mil, velho, assim, tem elenco que joga uma Série B com 700 mil reais. Você vai pagar isso para um jogador que não tá arrumando nada no clube de coração onde ele ama. Na boa, né? Assim, até para viajar tem limite. E para fechar bonito, o jornalista Lucas Pedrosa, que cobre o Vasco, trouxe a notícia que foi repercutida em outros portais, que o Cruz Maltino está disputando com o Cruzeiro a contratação de Pedro Raul do Goiás. O Kashiwa Reysol do Japão, que é dono do seu passe, pede 3 milhões e meio de dólares para liberar o jogador, que tem 26 gols na temporada, emprestado ao Goiás. Só na compra do passe, então, já dá ali algo na casa de 19, 20 milhões
milhões de reais. Além disso, a gente deve considerar que o Pedro Raul está extremamente valorizado, então o salário que ele exigiria, vamos jogar por baixo aqui, 500 mil reais, tá? Menos que isso ele não vai receber em um time da Série A. Vocês acham mesmo que esse cara é viável pro Cruzeiro? Ah, Emerson, então você não quer o Pedro Raul no Cruzeiro? Não, eu gostaria, eu acho que ele é um ótimo atacante, tá fazendo uma belíssima temporada e se viesse pro Cruzeiro encaixaria bem no esquema, ajudaria muito. A questão é, de onde vai sair o dinheiro para pagar esse homem, gente? O salário, a compra do passe e detalhe, Cruzeiro e Vasco brigam pelo Pedro Raul. Vocês acham que é só Cruzeiro e Vasco que querem ele? Praticamente todos os times da Série A querem esse cara. Ah, Emerson, você tá pensando muito pequeno, a gente tem que pensar grande. O Cruzeiro não pode trazer um jogador do Goiás. Ele não é do Goiás, ele é de um clube japonês que tá querendo quase 20 milhões para vender esse atleta, tá? Então assim, se fosse o Pedro Raul de um ano atrás que o Cruzeiro buscasse por empréstimo, seria possível, até porque se ele veio pro Goiás, ele poderia ter vindo pro Cruzeiro. Mas hoje que o cara tá valorizado, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, vocês acham mesmo que tá na pista, gente? Não tem chance, tá? Então vamos parar com essa loucura. E se quer viajar, porra, traz o Arrascaeta e o Dudu de volta, então. Quer um atacante? Traz lá o Marcos Leonardo dos Santos para ser reserva do Pedro Raul para disputar a posição. E teve um inscrito que mandou esse comentário que eu achei muito legal esses dias, né? Falando assim, não, eu acompanho os outros canais para ver a galera inventando umas modas aí eu assisto aqui o canal 6x1 pro Emerson me trazer para a realidade. Então é isso, gente. Eu tô aqui para puxar vocês para a realidade, para entender o quanto custam esses caras e por que eu diria que nenhum deles virá pro Cruzeiro na próxima temporada. Se alguém vir, eu vou ficar muito surpreso. Lembrem-se, quais foram as contratações do Cruzeiro fechadas até o momento? O Anderson, goleiro reserva do Atlético Paranaense, e o Neres, que estava sem clube depois de fazer uma temporada bem ruim lá no futebol da Ásia, tá? Então o Cruzeiro não vai trazer só jogadores absolutamente desconhecidos, é possível que venham sim alguns jogadores mais interessantes aí, já foi falado, por exemplo, o interesse no Almendra lá do Boca Juniors, que seria um ótimo jogador, mas vamos entender a realidade do mercado, a concorrência, é difícil trazer jogador bom, especialmente nesse momento que o campeonato da Série A está acabando, o mercado vai se aquecer agora, né? Todo mundo querendo já montar o elenco da próxima temporada, tem uma Copa do Mundo no meio. Não sofre não, gente, relaxa, vamos curtir as férias, vamos assistir a Copa, o que tiver de notícia a gente vai abordar, a gente troca uma ideia, vou fazer alguns vídeos de sugestões também com jogadores que eu acho interessantes no mercado sul-americano, até já tem um aí quase pronto com o Bruno Garcês lá do Sudaca Brasil. Preocupa não, tá? Não fica afobado demais. As coisas vão se encaixar, o Cruzeiro vai ter um time legal ano que vem. E para fechar com um pouquinho de realidade, o Cruzeiro foi campeão mineiro sub-20, vencendo o América por 2-0 ontem no Sesc Venda Nova. E os dois gols foram marcados no segundo tempo e por zagueiros. O Everton fez o primeiro de cabeça e o Juan Santos batendo pênalti já depois dos 40 do segundo tempo. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu assisti o primeiro tempo do jogo na hora. Durante o segundo tempo a gente estava fazendo aquela live, né? A primeira live das resenhas de Cruzeiro e Copa aí, mas eu assisti depois o segundo tempo inteiro lá no Eleven Sports. E não foi bom não, tá? O jogo foi bem ruim mesmo, assim, foi emocionante e tal, mas tecnicamente não foi uma grande partida, o Cruzeiro não fez um jogo brilhante, mas ganhou em lances de bola parada, né? Um escanteio que o Everton fez de cabeça e um pênalti no final, sofrido pelo Cauã Christian, que não foi pênalti, mas foda-se. Mas foi já no finalzinho da partida, o Cruzeiro foi bem melhor que o América no jogo de ontem, tá? A partida de ida realmente o América foi melhor, mas ontem o Cruzeiro teve as melhores chances, vencia merecidamente por 1-0 que levaria para os pênaltis, né? Mas aí teve lá o lance do pênalti no finalzinho, nós não temos nada a ver com o erro da arbitragem, o Juan bateu muito bem. Então parabéns para os crias, campeões mineiros, agora todo mundo deve ter férias, né? E boa parte desses jogadores do Sub-20 devem inclusive fazer, né, boa parte da pré-temporada com o Paulo Pessolano no início do ano que vem. Por quê? Porque tem férias agora e no finalzinho de dezembro, quando o Cruzeiro vai se reapresentar, os jogadores que forem contratados para 2023, eles ainda não devem ter contrato, né? A maioria desses jogadores deve chegar só em janeiro. Então em dezembro ali é possível que a gente tenha alguns remanescentes do plantel e a galera da base se preparando para a temporada e também para a Copinha, né? Que começa dia 2 de janeiro, nosso aniversário. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!